Olá, hoje um dia triste, né, para teologia cristã. Hoje, 19 de maio, faleceu Tim Keller. Eu queria comentar sobre os livros dele que me influenciaram muito, né? Eu li já alguns livros, conheço ele, foi um dos autores cristãos que mais me impactou nos seus livros, e desde que eu comecei a pensar, inclusive, sobre filosofia, história da tecnologia, os livros dele me influenciaram muito, até para encaminhar meus temas de pesquisa. Por exemplo, o livro A Igreja Centrada, né, que é um livraço, recomendo muito, né, sobre missões urbanas. Então ele fala sobre cidades, e esse livro me impactou muito para pensar sobre cidades. Inclusive escrevi um artigo uma vez falando sobre a visão cristã de cidades, né, a visão do Jacques Ellul, principalmente, que eu fui num evento sobre Jacques Ellul, e fui levado a pensar nisso justamente por esse livro, Igreja Centrada, do Tim Keller. Então teve vários livros que eu li aí dele, quero ler muito mais porque é um autor que eu gosto muito de ler. Ele escreve muito bem, ele é muito bom comunicador. Você pode assistir os vídeos dele sobre o que ele fala, né, a maneira como ele fala, né, foi realmente é muito bom ouvir ele falar. Na minha igreja, a gente acabou estudando um ano aquele livro Como Integrar Fé e Trabalho. É um livro também que eu recomendo demais para pensar nesse contexto que a gente vive hoje, às vezes de uma visão negativa do trabalho, ou às vezes uma visão de workaholic, né, uma visão excessiva do trabalho. Então ele coloca ali excelentes pontos de vista, ele traz referências muito boas, sempre isso que eu sempre gostei do Tim Keller. Ele traz referências bibliográficas excelentes, que mesmo para o não iniciado no debate, né, ele traz com uma linguagem muito boa. Então ele é para todos os níveis de leitores. Então eu estou entrando, né, sobre aquela temática. Quero estudar sobre teologia das missões urbanas, quero estudar sobre teologia do trabalho, né. Ele é um ótimo ponto de partida, né? E para quem não quer estudar, mas quer, né, simplesmente eu quero conhecer um pouco mais sobre esses temas, sobre oração. Ele tem um livro específico sobre oração que também me impactou demais. Então não tem nenhum livro que eu li dele que eu não saí profundamente impactado e empolgado até, né, de ter uma fé cristã racional. E nesse sentido, eu queria comentar especificamente sobre esse livro aqui, que para mim é um dos livros favoritos do Tim Keller. Né? É um dos meus livros favoritos dele, Deus na Era Secular. O subtítulo fala assim: como céticos podem encontrar sentido no cristianismo. Então esse livro aqui não é só para cristãos. Até um cético, um ateu pode ler esse livro aqui e tirar proveito. Né? Então eu até convido, né, você que não tem uma fé cristã, não acredita num Deus, leia esse livro e você vai ver como que a habilidade do Tim Keller de conversar com você, conversar com um leitor, né? Ele é uma pessoa muito humilde, ele não é alguém que vai chegar e vai falar assim: então você vai aceitar, eu vou terminar esse livro e você vai ter que aceitar Deus porque eu tenho argumentos irrefutáveis. Não é nesse sentido. Ele vai mostrar como o cristianismo faz sentido. Por que faz sentido? Né? Nós vivemos numa era secular, a gente sabe isso, né? Tem, por exemplo, a Europa, que a gente pode falar que é um continente pós-cristão, né? Mas mesmo assim, a gente precisa, a gente pode ver por que ainda o cristianismo faz sentido. Então é isso que o Tim Keller, nesse livro, ele vai apresentar. Então ele vai falar sobre: será que a religião mesmo está desaparecendo? Ele vai começar falando sobre isso, vai falar sobre secularismo. É muito legal as notas de rodapé. Às vezes, né, você vai numas notas de rodapé que, para quem não está interessado, né, às vezes aprofundar mais ali, pode simplesmente pular as notas de rodapé, mas tem páginas que ele escreve que às vezes tem duas frases, né, e são uma nota de rodapé explicativa ali, complexa, que às vezes, né, a pessoa quer, gostei desse assunto, quero pesquisar um pouco mais, quero ler outras referências. Então ele traz muitas referências, né, para você continuar até, né, gostei desse assunto, quero continuar mais. Então ele traz excelentes referências, né? Então ele vai falar assim:
em toda a segunda parte do livro, que é dividido em 3 partes, na segunda parte ele vai falar a religião é mais do que você pensa. Ele vai tratar nesse livro, então, sobre a questão do sofrimento, que é um dos grandes debates, né? Se Deus existe, por que existe o sofrimento? Então, ele vai falar nisso, vai apresentar os argumentos, né? Vai apresentar os posicionamentos, a questão do contentamento, né? Como que a gente ser contentes em um mundo que você tem grandes farturas, mas também você tem, né, grandes pobrezas. Mas pensa ele falando, né? Ele foi pastor em Nova York, num lugar assim que, né, culturalmente e riqueza abundante, né, muito forte, ao mesmo tempo que você tinha também, né, pessoas pobres também vivendo ali, né? Então ele está dialogando com as pessoas. Aí você já percebe, né, que ele conseguia dialogar com vários grupos diferentes de pessoas, né? Ele era excelente nesse diálogo, né? É, então essa questão de por que eu não posso viver como eu quero? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Né? Então ele vai falar, né, que a religião apresenta argumentos e às vezes as pessoas falam que são amarras, né? O cristianismo, o monoteísmo cristão, né? A Bíblia judaica, ela defende amarras, né? Você seguir os 10 mandamentos são amarras e ele vai mostrar que não é assim. Né? Na verdade, ele nos dá liberdade, nos dá uma vida boa, a busca da vida boa, que é uma busca dos filósofos, né? É uma busca desde a antiguidade. Aristóteles fala o que é a vida boa, né? O conceito de vida boa, e o cristianismo também vai pensar nesse sentido, né? Também vai trazer. Então ele fala, você precisa amar o próximo para ter uma vida boa, para ter um verdadeiro florescimento. Né? Então ele vai trazer autores, por exemplo, nessa discussão aqui, autores comunitaristas, que não necessariamente são autores cristãos. Né? Ele cita Michael Sandel, Bellah, outros autores comunitaristas que são excelentes, que não necessariamente são cristãos, mas que eles vão apontando, por exemplo, o papel da comunidade, né? De pensar no bem comum. Né? E o cristianismo vai apresentando isso, o cristianismo defende isso. Vai falar sobre questões de identidade, né? Aí ele chama Charles Taylor para falar, então você vê que ele tem esse diálogo tem uma leitura muito boa de vários autores, né? Então ele chama, né? Inclusive que, né, o Charles Taylor tem naquela obra Uma Era Secular, então, né, se ele está falando aqui, né, Deus na Era Secular, com certeza ele vai chamar e vai dialogar com Charles Taylor muito nesse livro. Né? Então, ele tem ele trafega muito bem nesse campo filosófico. É uma coisa que me atraiu nele, né? Que ele não é só um teólogo que está falando usando só autores cristãos, né? Usando a palavra. Sim, ele usa muito bem, ele maneja muito bem a palavra, mas ele também está trazendo diálogos com os filósofos, cristãos e não cristãos. Né? Então, ele enriquece muito o debate. Então, essa questão problemática do eu, problemática identitária, né? A era da autenticidade que o Charles Taylor menciona, ele vai tratar aqui do ponto de vista do cristianismo e como que o cristianismo vai argumentar nesse sentido, né? Questões de identidade. Isso é muito forte justamente nesse momento, nesse dia aqui que eu estou refletindo sobre, né, o legado do Tim Keller, onde ele fala sobre a esperança, uma esperança que é capaz de enfrentar qualquer coisa. Né, que é tremendo isso. Ele tem um outro livro que se chama Esperança em Tempos de Medo, que ele fala exatamente sobre a ressurreição, como nós podemos ter esperança, mesmo que a gente está vivendo em momentos bastante complexos. Né? Ele escreveu ali, ele pensou e refletiu no contexto de pandemia também. Né? Então, como que o cristianismo traz, mesmo pessoas que estavam vivendo em momentos ele traz testemunhos, né, de pessoas que estavam vivendo momentos complicadíssimos da história, como C.S. Lewis, que ele cita bastante, o Tolkien, né, que estavam vivendo momentos complicadíssimos, e eles tinham uma esperança que não estava baseada ali, não estava baseado naquele momento. Né? Então, por que você vai ter ali durante um período onde o ateísmo se desenvolve bastante, onde o niilismo se desenvolve bastante, que é após a Segunda Guerra, né? Durante já o pós-Primeira Guerra já começa a se desenvolver, né? Então você vai ter ali na Segunda Guerra o auge do niilismo,
o auge, né, dos autores franceses pensando que nada mais faz sentido, e você tem autores cristãos, pensadores cristãos que estão assim falando, não, nossa esperança não é aqui, nesse mundo. Nossa esperança é para outro mundo. Nós vamos continuar a estudar, nós vamos continuar a refletir, nós vamos continuar a trabalhar, mas nossa esperança não está focada no nosso trabalho. Não está focado aqui nas coisas desse mundo. Ele vai falar, né, nesse livro como integrar fé e trabalho. Né, quando a gente coloca todos os nossos esforços só no nosso trabalho, só nas obras de nossa mão, só nas coisas materiais aqui, né, a nossa vida vai ser pobre. E o cristianismo aponta bem isso. Com testemunhos históricos de vários personagens, desde personagens bíblicos, né, que estavam em tempos desesperadores, mas eles tinham uma esperança. Além, né, nesse momento a gente tem esperança, né, da vida eterna. Né? O Tim Keller, ele descansou, né, e nós um dia vamos nos reencontrar e poder conversar com ele, né, e poder aí tirar dúvidas, conversar com ele, né, sobre as obras dele, sobre a vida. Né? Sobre a questão da moralidade, né, que como isso também é um debate muito forte. Ele traz aqui, tem um capítulo específico sobre isso, né, um capítulo sobre o problema da moralidade, que a gente vai nessa era secular, onde tudo é relativo, como é que a gente conversa com as pessoas nesse mundo? Né? Alguns falam que é muito mais difícil hoje você conversar com um relativista do que um ateu do século XIX, né? Porque hoje você chega a conversar com uma pessoa que tem um pensamento relativista e ela fala, não, tudo bem, é sua fé, né? Respeito, mas você guarda lá na sua esfera privada. Né? Na esfera pública, né, é o laicismo, né, o secularismo. E aí a gente vai ter que discutir isso, né? Vai ter que saber discutir isso. Como que a gente vai se engajar no diálogo público? Né? O Tim Keller nos dá ferramentas em todas as obras, e especificamente nessa obra, né, Deus na Era Secular, ele vai trazer esses instrumentais. Como é que a gente vai discutir na esfera pública? Como é que a gente vai partir e falar com pessoas que pensam dessa forma, que têm uma moralidade diversa da nossa? Nós não vamos guerrear, né? Nós vamos conversar, dialogar, vamos falar, vamos sentar aqui, vamos conversar. Tim Keller fez muitas vezes isso, né? Ia e dialogava com outras pessoas, dialogava com ateus, dialogava com pessoas de outras religiões, né? Vamos conversar, vamos dialogar e vamos mostrar por que o cristianismo faz sentido, por que o cristianismo tem bons remédios para os males da civilização, para os males, né, da sociedade moderna, para os problemas tecnológicos da idade moderna. Né? Ele também abordou isso. Né? Sobre questões de justiça, ele vai falar, né? Um dos últimos capítulos dessa segunda parte, onde ele está falando dos remédios do cristianismo, como que o cristianismo faz sentido, vai falar sobre questões de justiça também. Né? Como que a gente pode pensar questões de justiça, né? Principalmente uma justiça que não cria novos opressores. Né? O cristianismo tem muito a ensinar sobre isso. Né? Ele tem muito a dizer. Ele chama aqui o Michael Sandel, né, que tem aquele livro Justiça, né, o que é a coisa certa a fazer. É um livro também muito interessante, então você vê que ele tem essa discussão, que é um autor, o Michael Sandel, que é um autor comunitarista. Né? Eu vejo que o Tim Keller ele tem muito esse posicionamento comunitarista, né, de que a comunidade importa, restabelecer valores comunitários. Né? Eu gosto muito desse posicionamento e eu gosto muito também do Tim Keller, né, nessa visão. Né? E, por fim, né, ele fala, né, a religião é mais do que as pessoas pensam, né, simplesmente. Normalmente o que as pessoas assumem nessa sociedade pós-cristã, nessa sociedade secular, que todo mundo já ouviu falar sobre Jesus, mas realmente o que é a religião? O que é o cristianismo? Né? E aí ele fala, né, termina o livro falando, é sensato crer em Deus? É sensato crer no cristianismo? Né? E aí ele nos convida você, leitor, nos convida, né, a pensar e refletir. Né? Leia o livro e reflita. Né? Faz sentido isso? Né? O cristianismo faz sentido? E aí você pode se surpreender em vários momentos que você pode ter um preconceito com relação ao cristianismo, você pode ter um conceito equivocado porque você olhou para alguns homens, para algumas pessoas e achou isso é o cristianismo.
né? É o que esse pastor defende. O que esse pastor defende, eu quero distância, né? E aí você precisa ir à fonte e você pode ter um guia para ir para as fontes, né? Você pode ter o Tim Keller como um guia para te levar, né, a examinar, né? Examinar o cristianismo e dialogar, né? Eu acho que isso é um dos grandes legados na minha vida, assim, do Tim Keller, o diálogo, né? Ele era alguém que tinha essa humildade, né? E essa disponibilidade de ouvir o outro. Não, eu quero ouvir o que você tem para dizer, eu quero ouvir quais são os seus comentários, quais são os seus pressupostos, e vamos dialogar, né? Eu vou te mostrar que o cristianismo tem ótimas coisas, ótimos elementos, ótimas características para esse mundo decaído, esse mundo com sofrimento, esse mundo depressivo, esse mundo sem esperança, né? O cristianismo tem realmente respostas para tudo isso, né? Então eu convido você, se você nunca leu nenhum livro do Tim Keller, né, eu recomendo você começar por esse aqui, Fé na Era Secular, né, que é o meu livro favorito dele. Beleza? Fica aqui a recomendação e fica aqui, né, o legado desse grande homem de Deus, Timothy Keller, que foi um cara que caminhou e que realmente empolgou muitas pessoas, né? Eu gosto de ler, eu gosto de me aprofundar na minha fé, né? Então o Tim Keller, ele realmente ele é esse pastor, né? Esse cara que conseguiu dialogar em várias frentes. Então, fica a minha recomendação. Beleza?